Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição Plantão Glorioso. Plantão indo um pouquinho mais tarde, né? Afinal de contas, aniversário da patroa hoje, né? Aniversário da esposa hoje, atenção total. Agora, aproveitar que tá todo mundo ali fazendo outra coisa, vamos de Plantão Glorioso pra gente falar das principais informações, notícias do Botafogo nesse sabadão. Sabadão deixa a gente meio triste, porque em termos esportivos, né, era um sábado em que a gente poderia estar jogando, né, ou pelo menos se preparando para o jogo de amanhã, mas não estamos mais na Copa do Brasil, então se preparar para o confronto do dia 8, Botafogo e Fluminense. O Fluminense tem 2 jogos aí seguidos contra o Vasco, né, jogos que vão exigir bastante do Fluminense, e depois o Fluminense tem o Botafogo, na semana ainda posterior, Libertadores da América. Então, se o Fluminense vai escalar força máxima, time misto, enfim, a gente não sabe. Quem tem que estar bem é o Botafogo. Se o Fluminense vai escalar força máxima ou força mínima, o Botafogo tem que estar no seu melhor, porque para vencer, seja força mínima ou máxima, a gente tem que estar bem, né? No Campeonato Brasileiro é assim. Quem não está bem não vence. Quem não treinou direito não vence. Quem não tem jogada ensaiada não vence. Quem não tem recurso técnico não vence. Então que o Botafogo esteja no seu melhor. Nesse sábado, o Botafogo podendo recuperar vários jogadores. O Botafogo já terá reforços, né? Domingos Andrade, talvez até o próprio Danilo Pereira. Vamos ver como é que chega essa semana, né? Depois da apresentação. Monzon, enfim, jogadores já estão à disposição, já estão treinando, né? Há quem diga que Domingos Andrade seja titular nesse jogo, e jogadores recuperados. O Alan e o Júnior Santos foram as surpresas, né, nessa semana de treinamento. Então, torcer para que o Botafogo tenha o máximo possível de jogadores para esse jogo importante contra o Fluminense. Vou aproveitar e falar para vocês, a gente está acompanhando a OPG, né, a final da OPG, um dos principais torneios aqui do Rio de Janeiro, de base, e o Botafogo está na final. O Botafogo jogou hoje o primeiro jogo da final contra o Bangu em Moça Bonita. Um calor absurdo, calor escaldante, o campo ruim, né? O gramado estava muito ruim. Difícil de a bola rolar ali em Moça Bonita. 0-0, Bangu e Botafogo. Todo cuidado agora nessa final de semana que vem contra o Bangu. Porque o Bangu fez a mesma coisa contra o Fluminense, né? Ficou no 0-0 em Moça Bonita, e aí o Fluminense jogando em casa, o Bangu foi lá e ganhou, né? Então o Botafogo tem muita atenção, é claro que é superior ao Fluminense, o Botafogo é superior ao Flamengo, ao Vasco, tanto que eliminou os dois, e tem mais time do que o Bangu. Vamos lutar para vencer nesse campeonato, mais um título, mais um campeonato para a garotada que vem dando um show, principalmente quando tem sido acionada no profissional. O Arthur Isaac se destacando muito, Miguel Caldas se destacando muito, Juninho, entre outros jogadores, né? Alguns já tiveram experiências no profissional, então a tendência é que esse elevador profissional apareça mais vezes numa base vencedora, como vencendo essa comandada pelo Rodrigo Belão. Força aí para a garotada nesse jogo final no estádio Newton Santos. Bom, Botafogo segue em negociações, busca um zagueiro, Botafogo busca um zagueiro experiente, tá? Negociações com Bemba estão difíceis porque a concorrência é muito grande. É um jogador que teve uma Copa do Mundo muito boa e tem propostas do exterior, já está lá, né? A família, de certa forma, resistindo com a ideia de se mudar para o Brasil, né? E a gente fica na guarda, claro, se a família do jogador vai topar esse desafio. Mas é um jogador que a quem propostas não faltam, né? O Botafogo também está atrás do zagueiro Natan, apesar de ele não ser prioridade, o Botafogo monitora o zagueiro, o Botafogo quer fechar esse ciclo de contratações, pelo menos com mais 3 nomes, tá? E um zagueiro de mais condições técnicas, de mais gabarito, de mais experiência. O Mbemba seria um nome nesse sentido. Até falei que seria um upgrade em relação aos zagueiros que o Botafogo teve. Bastos e Alexander Barbosa. Mbemba é mais zagueiro do que eles dois. Porém, negociações são complexas devido à preferência pelo futebol
europeu. Vamos aguardar. Não sei se vocês estão percebendo os movimentos, né, na rede multiclubes da Eagle, o antigo Molenbeek, né, o RWD Brussels, Molenbeek, conseguiu sair da rede multiclubes, depois de ser depenado, destruído, conseguiu sair dessa rede multiclubes. E vocês reparem que o Textor não desiste do Botafogo. Por quê? Percebam que ele tem perdido diversas ações judiciais, as multas, as condenações, são várias. A última da Iconic, aí ele tentou desmerecer a sentença. Sentença não é a Iconic que dá, cara. A sentença é o Poder Judiciário. Então ele perdeu esse processo lá na Grã-Bretanha contra a Iconic, vai ter que pagar uma multa milionária. E aí vocês vejam, sem o Botafogo fica mais difícil. Por quê? É só vender um Danilinho. Vende um Montorinho ali, um Danilinho ali. Quem mais tem? Ah, Matheus Martins. Vende ali por 5 mariolas, junta tudo, paga minha dívida. Não vai mais poder fazer isso, né? Não vai mais poder fazer isso. A gente viu aí negociações estranhíssimas de John, Igor Jesus, Jair, com Nottingham Forest, Cuiabano. Então, assim, muita coisa precisaria ser explicada, né? Mas eu acho que no momento só o fato de não estar mais no comando já é um alívio, porque para pagar essa dívida aí com a Iconic, certamente alguém seria vendido. Certamente. Então tá aí o desespero para ele recuperar o Botafogo e depenar mais um pouquinho para poder também se livrar desses problemas com diversas condenações que está tendo pelo mundo afora, né? Bom, tomara que sigamos o nosso caminho com a GD Aluma agora. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas pelo menos o caminho me parece ser de mais austeridade nesse início, de mais responsabilidade fiscal. Fico por aqui, mais tarde, pintando informação do nosso glorioso Botafogo, a gente volta aqui para falar com vocês. Beijo grande, saudações alvinegras, fui.